obcecada por esse livro o ano todo, porque eu fico relendo alguns trechos, refletindo de novo, coisas que eu já li. E eu já fiz uns 2 vlogs sobre ele. Eu vou fazer esse outro também, porque eu tenho pensado muito sobre a estrutura dos meus dias como forma de culto. Espera aí que eu te explico. O nosso dia segue mais ou menos a mesma estrutura. Quando eu falo nosso dia, eu tô falando de nós, seres humanos brasileiros. Que é acordar sonolenta, escovar os dentes e se arrumar, vestir as nossas identidades de trabalhadores, pais, mães, donos de casa, ir trabalhar ou em casa, ou pegar condução, ou ir de carro para o trabalho. Chegar lá, sorrir para pessoas que às vezes você não quer sorrir, ser educado, trabalhar, se dedicar, se concentrar. Voltar para casa, pegar engarrafamento. Ou seja, nesse sentido, todos os nossos dias seguem mais ou menos essa mesma estrutura, quase como se fosse uma liturgia. E o que é uma liturgia? Né? Que é o título do livro. São práticas ou serviços. É uma palavra que vem do grego para se referir até a um serviço público. Mas trazendo para o contexto de igreja, ela passou a ser utilizada como as práticas de culto para servir uma divindade. Então, por exemplo, na minha igreja, que é uma igreja evangélica, a liturgia é mais ou menos assim: você ora, aí você louva por uns 40 minutos, aí tem um momento de leitura da Bíblia, da palavra, depois o momento das ofertas, depois o momento da comunhão com os irmãos, aí tem a oração. Não, a primeira oração é comunhão com os irmãos, você vai para casa. A maioria das igrejas seguem essa mesma estrutura. Ou seja, é uma liturgia que acontece para prestar um culto a Deus, como um reconhecimento da obra redentora que ele já fez, quando Jesus veio e morreu numa cruz para restaurar a humanidade, para trazer de volta o vínculo entre seres humanos e Deus, para que as coisas pudessem ser restauradas, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá morte, nem dor, nem guerras, nem pragas. Mas isso é papo para outro dia. E aí, quando a autora fala liturgia do ordinário, ela está se referindo a essa prática de culto que não acontece necessariamente numa igreja, acontece dentro dos nossos dias em blocos de 24 horas. No livro todo, ela vai narrando um único dia. E aí, a coisa mais linda que eu acho nesse livro é que ela quebra aquele mito de que somos seres separados, no sentido de a gente na igreja é espiritual, em casa nós somos seculares, no trabalho nós somos racionais, nas amizades nós somos emocionais. Nós somos seres humanos integrais, significa que a gente leva todo o nosso corpo espiritual, uma razão, emoção, desejos, impulsos para o trabalho, para a igreja, para casa, para Paris. No caso, eu nunca levei esse meu corpo para Paris. Mas a gente leva para tudo onde a gente para tudo que a gente vai fazer, para todos os lugares que a gente vai estar. Nós somos seres integrais. Então não faz sentido para uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus, tentar ficar separando a sua vida entre secular e sagrado. Isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual. Isso aqui é um cargo eclesiástico, então eu vou ser espiritual, mas isso aqui é um cargo só profissional, então eu vou fazer de qualquer jeito. Essa dicotomia entre sagrado e secular não ajuda e não faz nem sentido. E quando ela fala no livro da liturgia do ordinário, ela ajuda a olhar para a estrutura dos nossos dias como uma continuidade desse ato de fé. É um livro, obviamente, evangélico, mas é uma leitura muito interessante, mesmo que você não seja, porque ajuda a trazer sentido para os dias. Ela fala que até o ato de arrumar a cama faz parte, é como se fosse uma continuação da narrativa bíblica de redenção. Porque aquilo que a gente faz basicamente no nosso dia mostra um desejo por ordem, um desejo por sentido, um desejo, um anseio por aquilo que é puro, por aquilo que é bom. E a Bíblia fala que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Então a gente deseja que as coisas boas continuem, se perpetuem. A gente faz bons planos para nós mesmos. A gente quer se organizar. Esse é um anseio que combina com a narrativa bíblica de redenção de todas as coisas. E quando a gente fica separando a nossa vida nesses bloquinhos, a gente acaba negando toda a obra de redenção, porque o maior exemplo de que a gente não precisa fazer essa divisão está em Jesus. Jesus habitou na terra e caminhou entre nós por 33 anos. E desses 33 anos, ele viveu 30 em anonimato. Ele foi um jovem judeu
Ele escovou os dentes, provavelmente, ele dormiu, ele acordou, ele se limpou, ele conversou com amigos, ele ficou chateado, ele foi aprendiz do pai dele, né, como na arte da carpintaria. E se todos esses anos anônimos, que a gente não tem relatos da vida de Jesus, não significaram nada, se ele ficou só de boa esperando dar 30 para começar ativamente o ministério, então foi um desperdício. Ou seja, os anos da vida de Jesus não foram um desperdício, porque não existe essa separação. Ele não começou aos 30 para fazer o ministério até os 33. Ele começou quando ele nasceu. Tudo o que ele fazia apontava para essa obra redentora. Ah, mas Jesus estava só amarrando o sapato. Ele estava expressando um desejo de não cair com o cadastro dele. Ele não tinha cadastro, mas você entendeu onde eu quero chegar. Os nossos dias não precisam ser blocos isolados de tempo, de tarefas aleatórias sem sentido algum. Eles revelam algo e eles nos moldam e eles revelam também onde estão os nossos desejos e os nossos amores. E eu desejo que o seu dia, por mais chato, enfadonho, estressante, irritante ele seja, que ele tenha sentido, que você consiga colocar um filtro nos seus olhos para ver a beleza, a santidade, a redenção e a graça de Deus através de todas as tarefas insuportáveis que você for fazer hoje. E se serve de consolo, todo mundo tá lutando, tá todo mundo tentando, tá todo mundo errando, tá todo mundo se acabando, todo mundo levantando, tentando de novo. E lembre que a estrutura dos dias de todo mundo é mais ou menos semelhante. Tem que levantar, tem que se limpar, tem que se arrumar, tem que trabalhar. Então você não tá sozinho nisso. Vai lá e bebe muita água. Porque você já tem muitas pedras no teu caminho, você não tem que ter uma no teu rim. Parei. Tchau.